Quando o mangá de Shingeki chegou ao fim em abril de 2021, eu senti de perto todo o ódio da fanbase. Horrível, tenebroso, estragaram tudo. Shingeki era até então um dos animes mais importantes para mim. Então pensar que ele poderia ter um final ruim me deixava triste. Vi fãs de longa data virarem haters da noite pro dia. Eu, que só acompanhava o anime, fiquei preocupado. A curiosidade sobre o que havia de tão horrível nesse final batia forte, mas ainda tinha aquele questionamento de será que não estou apenas exagerando? E quando a última parte do anime finalmente chegou e eu pude assistir, eu pude de fato assumir que as pessoas só estavam exagerando mesmo. Sei que esse final é muito odiado e deixou muito a desejar para a maioria das pessoas, porém vejo muitas qualidades ainda assim. Mesmo tendo seus problemas grandes, ainda é uma ótima conclusão da série, que fecha muito bem vários conceitos e a trama, e que mesmo podendo ter deixado de resolver algumas coisas e ficado com alguns furos, ele acertou mais do que errou. Então me pergunto, será que a comunidade exagera em suas críticas? Eu até concordo com algumas críticas, conveniências na parte da luta final, alguns furos e personagens sendo mal aproveitados. Porém, isso são problemas que estavam presentes desde o início. Só eles não justificam essa parte em específico ser o problema. Então, mais do que defender, eu quero tentar entender o que poderia ter gerado tanto ódio das pessoas. Qual é o tema de Shingeki? O tema seria o resumo de uma história em uma palavra ou frase curta. A de Shingeki seria liberdade. E posso afirmar isso com base em muitos fatores, desde os mais óbvios, tipo as asas da liberdade e a simbologia dos pássaros, que representam um ser livre que pode voar solto pelos ares, e a sua contrapartida, um pássaro preso em uma gaiola, que representa o oposto disso. Por isso que o Eren é representado como um pássaro no fim do anime. E não é que o Eren virou um pombo, mas esse pombo representa a liberdade que o Eren queria e transmitia. É um símbolo, e não quer dizer que ele de fato reencarnou como um pássaro. Mas esse tema é repetidamente citado, em referências, em subtemas, diálogos, que até simbolismos durante toda a história. Claro, o tema central pode ser a liberdade, ele é o norte da história, mas Shingeki inteiro tem tantos temas profundos que seria impossível citar aqui. Shingeki apresentou vários temas e subtemas desde o começo, como sacrifício individual e coletivo, moral, certo e errado, perdão, amizade, entre outros. Mas os que têm maior ligação com esse final é o de escolhas e dilemas. Em diversos pontos da história é dito sobre ter que fazer escolhas difíceis. Escolhas que põem a vida de pessoas em risco. Dilemas que os personagens se encontram diversas vezes durante a história, e que está presente fortemente nesse final. Outro grande tema é de se os fins justificam os meios. Há arcos inteiros e personagens cujo tema central é justamente isso. A Annie, o Reiner e o Bertoldo carregam isso. Afinal, eles nunca quiseram causar o que causaram, mas era sua missão, e para eles, os objetivos da sua missão eram mais importantes que os meios para conseguir. Mas com o passar do tempo, isso foi entrando em conflito, como demonstrado na cena em que eles precisam sacrificar o Marco. Outro momento durante o anime que fala sobre esse tema é durante as explorações fora da muralha, e as ações da tropa de exploração, pois eles tinham um objetivo, algo que eles buscavam, que por muitos anos não era nem certo. E para conseguir isso, a vida de inúmeras pessoas se foram em suas explorações. Todos foram sacrificados indiretamente, se agarrando a uma única esperança, descobrir alguma coisa que acabasse com a Era dos Titãs. E mesmo ao descobrirem toda a verdade e seus objetivos mudarem, eles foram longe demais. Sacrificaram muitas vidas, tudo por um objetivo. Tudo que fizeram precisava valer a pena no final. Tudo que fizeram, valendo para cada personagem e suas ações individuais, eles fizeram acreditando que estavam fazendo por algo maior, onde os meios se justificavam para realizar esse desejo. Pelo menos era o que eles acreditavam. Há uma frase de Alfred Hitchcock, onde ele diz que um final precisa ser imprevisível e inevitável. Imprevisível, pois você precisa impressionar quem está vendo, e inevitável, pois o final é uma consequência direta das ações tomadas durante toda a série. Os acontecimentos da série até então só nos levavam para aquela conclusão. Mesmo não sendo a melhor, era a situação que é coerente com o que a história conduziu até ali. Como falado pelos próprios personagens, o ciclo do ódio, a retaliação de Marley contra Parades, o poder dos titãs, que assombrava o mundo todo, a guerra e o sofrimento sem fim, o estrondo. Tudo isso culminou nos acontecimentos do final. Todos esses acontecimentos são diretamente relacionados ao que Shingeki vem trazendo desde os primeiros episódios, os seus temas, apenas mudando a forma de contar, mas sempre dizendo a mesma coisa, gerando o mesmo resultado. Até mesmo a decisão do Eren, que pode parecer ilógico alguém resolver fazer um genocídio no mundo inteiro, é condizente com o personagem. De fato, é antiético, e o anime, pelo menos no anime, mostra que não é ético e nem correto. Mas para o Eren era a única solução que iria garantir a segurança de sua terra natal. Também o único final possível. O Eren, no anime, diz uma frase que contextualiza bastante. Eu tentei outros caminhos. Isso dá a entender
que Eren acessou várias memórias futuras dentro das coordenadas, vendo possíveis finais diferentes. É mostrado em uma visão um outro desfecho, um em que Eren não realizou o Stronto e decidiu viver com a Mikasa. E nesse final, Marley invade Paradis, mata e tortura todos. Significa que, independente da ação do Eren, um genocídio iria ocorrer, ou do mundo fora das muralhas, ou de Paradis e de todos seus cidadãos. Mas, reforçando o que eu disse, isso não torna a ação do Eren mais justa ou honrada. Ele próprio afirma que fez isso por vontade própria. Ele, mais do que ninguém, sabe que foi uma tragédia, e se condena por isso. É fácil condenar por ser uma tragédia de fato. O Eren matou quase o mundo todo, mas existe um ponto que quase todos que criticam não percebem. Olhar por fora é um contexto diferente de analisar estando na pele do Eren. Todo o colapso mental que ele estava desde que tocou na mão da história não é justificar o que ele fez, mas sim entender que faz sentido no personagem fazer aquilo. E se você também estivesse passando por tudo que ele passou, talvez fizesse algo parecido. Você pode dizer que não, mas é impossível se pôr no lugar dele nesse nível, de ver o passado, presente e futuro ao mesmo tempo, de ver a vida de todos que irá matar e todos que irão morrer ao mesmo tempo, e sentir tudo que os Eldianos mortos sentiram antes de morrerem. O Eren não está lá para ser idolatrado ou seguido. Ele é um exemplo do que acontece quando uma pessoa com imperfeições, problemas de ideais conturbados, recebe um grande poder e um grande dilema. O anime consertou um diálogo do mangá, onde o Eren e o Armin falam sobre o fato de Eren ter exterminado 80% da população, onde no mangá o Armin agradece o Eren por ter virado um monstro para salvar eles. Já no anime, eles também conversam sobre isso, mas não com orgulho ou alívio, mas com remorso. Ambos sabiam que aquilo era uma atitude horrível. Eren sabia mais do que ninguém. Ele havia aceitado carregar o fardo de ser um monstro responsável por matar 80% do planeta sozinho. Porém, Armin divide com ele essa culpa. Ele não justifica e não tenta passar pano. Apenas reconhece o fato de que não havia mais o que ser feito. Não havia como impedir. E divide com ele esse fardo dizendo: vamos nos encontrar no inferno. A amizade deles fala mais alto, o que não anula a culpa do Eren na história. Mas Armin divide consigo. Afinal, o grande estopim para as motivações do Eren foram plantadas pelo Armin. O sonho de ser livre e explorar o mundo veio dele. E assim como o Eren, Armin também teve o desejo de exterminar o mundo, que é o tema de liberdade. Não só nessa última season, onde a palavra foi repetida várias vezes, mas isso molda todo o anime desde a primeira frase. Naquele dia, a humanidade se lembrou do medo e da humilhação de serem governados por eles. Estarem presos ao medo dos titãs, estarem presos a esse ciclo de ódio contra o outro lado, presos por uma ideologia que doutrina desde crianças, basicamente ninguém no anime era livre. Todos estavam presos a algo. Com o fim do poder dos titãs, a disparidade do mundo havia acabado. Mas isso não impediria a humanidade de continuar se matando, como visto nos créditos finais, pois é isso que ela faz. Mas o ódio resultado do poder dos titãs, se encerrou para sempre. E como visto no final, o ciclo do ódio continua. Não pelo poder dos titãs, mas pela própria humanidade. Apesar desse final meio obscuro, ainda existe aquela ponta de esperança, dando uma ideia de que mesmo com tudo dando errado, sempre vai existir um pouco de esperança. Uma paz e em uma liberdade. Mesmo que essa paz seja algo utópico e que possa nunca existir, eles continuam buscando. Se o plano de eutanásia funcionasse, apesar de resolver o problema, removeria o livre-arbítrio de todos, e todos perderiam sua liberdade. Eren é um escravo da liberdade, e isso está presente nele desde os primeiros episódios. O ódio dele aos titãs deve ao fato de ele se sentir como um pássaro dentro de uma gaiola perante aos titãs. Então o Strondo manteria esse livre-arbítrio e ainda acabaria com a linhagem dos titãs. E Sayama orquestrou tudo. Basicamente, desde as primeiras cenas já havia ligação com o final. A habilidade de ver as memórias do futuro, apesar de fantasioso, foi bem utilizado. E ao contrário do que ouvi falar por aí, essa habilidade fazia sim sentido, visto que o conceito de memória já era presente antes. Vimos isso com Coruja e depois quando Eren toca a mão da história. Foi algo pensado e não uma conveniência criada de última hora. E ainda vejo gente criticando isso como se fosse uma grande merda. O anime explica tudo e muito bem e conserta o mangá. E até criticam o chilique do Eren, mas sinceramente é super condizente com o personagem e com o que ele estava passando naquele momento. As pessoas apenas acham cringe e não curtiram e falam que é ruim. Tá, é vergonha alheia? Pode ser. Aceito achar isso. Mas ainda é condizente com o personagem. Ele não é uma pessoa fria que bolou tudo desde o início sem remorso pelo que fez. Não, o Eren é imaturo, infantil e impulsivo, mas ocultado por um poder gigantesco que ele não consegue controlar. Ele tinha um desejo de viver normalmente, mas sabia que nunca seria possível, e acima de tudo, ele queria viver.
não queria morrer, mas assim como a vida dos 80% da população mundial, ele precisava morrer. Um ponto muito interessante que queria falar é sobre o desfecho da história do Levi. Para algumas pessoas, o Levi ter sobrevivido até o final foi forçado ou algo assim. Ele deveria ter morrido bem antes. Mas eu penso diferente. Ele ter chegado vivo até o final da história e em frangalhos foi o destino mais aceitável para mim. Afinal, já tivemos a perda do Erwin, que não conseguiu sobreviver até ver a resolução da sua batalha, e da Hange, do Esquadrão Levi, da Sasha e de vários outros. Uma característica que aprofunda muito o personagem é seu complexo com as vidas perdidas sob seu comando. Como citei antes, a tropa de exploração sempre sacrificou muitos homens, em troca de um objetivo que por muito tempo pareceu impossível. Uma das minhas cenas favoritas de Shingeki, e que é dolorosa de ver, é lá no início, quando eles voltam da primeira missão fora das muralhas, carregando os mortos e feridos sem descobrir nem conquistar nada, e vêm as pessoas julgando como inúteis ou desperdício de impostos. Uma cena que remete a uma das primeiras cenas do anime, porém dessa vez vemos o lado deles, de quem passou por tudo aquilo lá fora, tendo que passar por tudo aquilo para no fim perder amigos, companheiros e não resolver absolutamente nada. E mesmo quando conquistam alguma informação importante, o preço pago parecia ser ainda maior. Então chegamos na sequência final, a reta final, onde está tudo em jogo e o Levi vai até os limites que seu corpo aguenta, só para que a vida de todos que morreram e tudo que foi sacrificado não seja em vão. E quando finalmente acaba, pela primeira vez, Levi pode olhar no rosto de seus antigos companheiros e dizer que sua missão acabou. E finalmente entregar seus corações a eles em agradecimento por terem ajudado a chegar até ali. Essa cena virou minha cena favorita de Shingeki inteiro. É a cena mais emocionante do anime para mim, pois, em mim, sintetiza todo o sentimento que o anime me fez sentir. Para um fã de Shingeki como eu, essa cena é especial demais. Uma das coisas que eu mais amo em toda essa história, inclusive no final, é como o anime nos coloca dentro da história. Nas primeiras temporadas, éramos camponeses que nos perguntávamos o que havia atrás das muralhas. Depois viramos soldados e começamos a investigar e solucionar os mistérios. E nos envolvemos como cadetes na tropa de exploração. Conforme os mistérios vão sendo revelados, vamos descobrindo junto deles. Depois de uma grande reviravolta, somos apresentados a visão de quem está do outro lado. E agora, nesse final, a visão novamente de quem está lutando para parar o estrondo. Pois nos conectamos com eles, descobrimos os mistérios juntos deles e somos surpreendidos junto com eles. Por fim, preciso falar sobre a resolução do maior mistério de Attack on Titan, a origem dos Titãs. Desde o início da história, essa questão foi construída como um dos pilares centrais do enredo, gerando inúmeras teorias e expectativas. No entanto, quando finalmente recebemos as respostas, a revelação foi anticlimática e simplista. Não há como negar que faz sentido dentro da lógica do universo, mas sua execução deixa a desejar. O maior problema não está na resposta em si, mas sim na falta de profundidade com o que foi apresentado. O conceito de que os poderes dos titãs se originam de uma criatura primordial, possivelmente o primeiro ser vivo da Terra, é interessante, mas pouco explorado. A mecânica de transmissão de poder, que ocorre pelo consumo do portador anterior, já era algo que conhecíamos, mas faltou um desenvolvimento mais impactante sobre sua real natureza e implicações. O anime entrega uma explicação funcional, mas rasa, deixando a sensação de que esse mistério poderia ter sido trabalhado de forma mais rica e emocionante. Mas eu ainda acho que seria muito pior se não houvesse explicação nenhuma. Dentre as opções, a que recebemos pode não ter sido a melhor, mas não foi a pior. O final de Shingeki no Kyojin pode não ser perfeito, mas é coerente ao final e aos temas apresentados desde o início. Reforça e reafirma vários deles, mostrando claro sinal de consistência narrativa. Fecha bem o arco dos personagens, finaliza a história em definitivo, mesmo com algumas pontas soltas. O final tem aquele toque meio amargo, pois mostra que a busca pela liberdade é quase inalcançável, pois ninguém é de fato livre. Mesmo com esses furos e conveniências, acredito que existem mais acertos do que erros. E isso é admirável em uma história tão complexa como Shingeki. Eu de fato não consigo olhar para esse final e achar ele o pior final já feito nos animes, como alguns dizem por aí. Mas sim um final com defeitos, mas que ainda assim é um bom final. E eu não consigo acreditar no quanto as pessoas exageram sobre ele, tratando como se fosse o pior final já feito da história. Vejo gente dando nota mínima para esse final como se fosse um lixo completo em todos os sentidos. E ele não é. Engraçado que na gringa muitos amam o final, e até grandes youtubers gringos defenderam. Aí só que no Brasil parece que é unânime odiar essa parte. E quando eu pergunto o que não gostaram no final, eu recebo isso. Como eu já disse, concordo com alguns defeitos, mas dar nota 1, dizer que é o pior lixo já feito, ignorando todas as qualidades, me parece que você assistiu querendo não gostar. E no fim eu fico triste com esse final, mas não por ele ser ruim, mas por saber que nunca mais poderei acompanhar essa história incrível como fazia antigamente. Acompanhar o lançamento, vendo as teorias, esperando para sair uma nova parte do anime que já foi meu favorito. Se você discorda de mim em algo, o que é muito provável, já que eu sou um dos únicos que pensa assim, sinta-se livre para apontar os pontos, mas com respeito. Comentários mal educados irei ignorar ou remover. Já se você conseguiu entender meus pontos e até concordar comigo, comente aí para mim saber que eu não estou sozinho. Deixo vocês por aqui e até o próximo vídeo.